que tem um problema técnico. Caramba. Que saco isso. Eu não sei por que o Meet está assim. Não sei dizer, tá? Tem uma bolinha aqui e apareceu essa mensagem. E agora? Não vou gravar, tá? Fala. Diga. Não é... Tem esse negócio aberto, né? Para o debate. Pode falar sim ou não. Mas se eu ficar a posição de só não. É não e não. Não quiser ficar falando sim ou não. Não. Tem algum ponto por causa disso? Não. A UERJ não necessariamente você tem que falar de aspectos negativos, entendeu? Quando você fala assim, a violência e a opressão podem influenciar na formação do caráter de um indivíduo, né? Se a gente fosse fazer uma redação desse tema, a violência e a opressão podem influenciar na formação do caráter de um indivíduo? Aí isso é uma pergunta. Tá? Eu falo sim. Sim. Mas não é essa a pergunta. Eu não estou dizendo que eu vou sempre discordar do que a UERJ está propondo. É assim, porque no Enem, eles já instigam a gente a dizer não. E nos textos motivadores, eles já mostram que realmente tem um problema, a gente tem que falar daquele problema. Né? Só que na UERJ tem essa possibilidade da gente falar de sim ou de não. Aí fica a pergunta se eu posso ter um posicionamento durante todo o texto, tipo assim, todo o texto tem esse posicionamento de sim ou de não, ou se eu tenho que ficar mostrando positivo, negativo, aí depois falar, entendeu? Eu prefiro ter um posicionamento, só que eu não sei se eu posso fazer isso. Nesse caso, como fica, né, a questão? Quando a gente está trabalhando o tema do Enem, você vai falar dos aspectos negativos, né? No D1 e no D2. Quando a gente fala da prova da UERJ, você pode decidir o que você vai fazer também. É porque a gente está acostumado, né, de defender só o lado negativo. Mas isso depende. Se você quiser já ter uma opinião, tudo bem, você não perde ponto. Só que o Enem, ele não abre esse campo para o debate. Por quê? Porque é uma coisa que já está impregnada na sociedade, digamos assim, de que você deve colocar os aspectos negativos. Mas, gente, dissertação argumentativa é um texto que você pode trabalhar a dialética, você pode trabalhar a contra-argumentação, entendeu? Então, são possibilidades de você... É porque isso está impregnado, é uma coisa que já está aí e faz com que você siga isso, entendeu? É claro, se você fizer uma redação, né, em que você utilize argumentos que você já defenda um ponto de vista, é porque isso dá uma aula, entendeu? Se eu ficar falando aqui, a gente vai ficar até... Porque eu já até tenho esse material pronto, eu posso disponibilizar para vocês depois, né? E a Rayane também, a gente pode conversar com calma, porque ela também fez o ERJ, né? E ela sabe também, mais fresquinha do que eu até, né? Que ela está aí já. Então, assim, você pode, não tem problema ter uma opinião já. Eu não sei como é que a Rayane fez a redação dela, mas na minha época, quando eu fiz, eu já fui com uma opinião formada, tipo, né? Eu falei assim, não, a língua portuguesa não vai acabar porque a economia das palavras, entendeu? Vai, fala, Rayane. Não, eu também fui com uma opinião formada. Pior que eu tô até hoje, eu tô para ver, é porque eu passei assim, não tinha colocado esperança nenhuma, né, de passar para a UESC, porque eu já estava triste, porque não tinha tido um bom resultado no Enem, fiz vestibular triste. Para minha surpresa, passei. E daí eu tô até para ver qual foi a redação daquele ano. Mas também fui com uma opinião formada, não fui, como é que se fala, me enganando muito, eu fui direta, sabe? Aham. Aí, se eu colocar aqui para vocês esse micro debate, nesse momento aqui, o que vocês acham? Vamos esquentar um pouquinho nossa conversa. A violência e a opressão, elas podem influenciar no caráter de um indivíduo? Vamos lá, violência. Anotem aí. Anotem isso. Oi? Eu acho que pode. Vamos lá, segura aí. A violência e a opressão podem.
influenciar, vou botar aí no chat, influenciar o caráter, formação, o caráter, né? Anotem isso, porque a gente vai fazer depois esse tema, tá? Bom, tá aí, ó. A violência e a opressão podem influenciar o caráter de um indivíduo? Vamos pensar no conceito de maldade e de bondade. Porque se o Enem trabalha só, né, digamos, com um lado da questão, a UERJ trabalha com os dois. Se ela trabalha com os dois, e aí? Uma pessoa, ela pode se tornar uma pessoa má a partir do momento que ela sofre violência e opressão? Ou ela nasce má? Entende? Pensa aí. Isso gera bastante debate, né? Isso é bom para debater. Eu acho que essa coisa de nascer má, eu não concordo com isso. Eu acho que todo mundo nasce um pouco com um nível de empatia, um certo nível como é que eu posso dizer? Um certo nível de ética, né? Eu acho que sim, alguns fatores eles mudam sim, né, a fórmula, e a violência principalmente, eles causam tantas partes psicológicas quanto traumas, né, como um todo. A Rayane queria falar. Vamos segurar então o que a Vivian falou. Vivian, né? Falou. Não, na verdade eu vou pesquisar aqui qual é o filósofo que fala algo do tipo. É que eu esqueci o nome, vou dar uma pesquisada aqui. Beleza. Fala, Ellen. Professora, meu computador tá descarregando? Deixa eu pegar o carregador aqui, aí depois eu falo rapidinho. Tá bom. Bom, o pessoal está dizendo, né? Acho que todo mundo, a Gabriela, né, falou, acho que todo mundo nasce bom e o mundo e o que a pessoa sofre que muda seu jeito de agir. Então, é o meio que influencia, né, nessa formação de caráter. Né, Gabriela, que você colocou? A Jamília, eu defenderia que já se nasce mal. O Gabriel... Oi. Aqui é o Eduardo, eu sou aluno... Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou aluno também daí Eu sou da turma 04, do Cinto Perde. Eu estou ouvindo a senhora falar aqui, acho que a grande desigualdade social, né, a injustiça por parte do governo, por não dar oportunidade para a pessoa se sentir digno, ter dignidade de poder ter assim, o seu espaço no mercado de trabalho, um salário digno. Quando a pessoa vê os noticiários todos os dias, tanta roubalheira, né? A pessoa promete na hora da eleição, a pessoa vota no cara e o cara chega lá, já chega investigado. Né? O cara já chega investigado. Então isso daí revolta muitas pessoas, porque enquanto pessoas passam necessidade... Foi falado aqui agora no José Luiz da Atena, no Brasil Urgente, o ex-senador, né, Renan Calheiros, enquanto pessoas passavam fome, ele pegou um jatinho da FAB para poder ir lá não sei aonde, botar cabelo na cabeça. Olha só. Então, eu acho que meio que a pessoa se revolta, acaba assim, como a senhora falou, influenciando a querer fazer justiça com as próprias mãos. Não justifica, não pode. Mas, infelizmente, a pessoa leva a isso, a fazer isso, porque não aguenta ver tanta injustiça, tanta desumanidade, né? É desumano que os governantes fazem, né? Vem nos noticiários todo dia. Então, a pessoa tem que ser muito equilibrada para não chegar a levar a ter que... a ser influenciado, né? Para ter um caráter forjado, forçado a levar a fazer esse tipo de coisa, assim, que é roubo, né? E outras coisas mais, assim. Sim. Né? São fatos, né, que levam a gente a pensar como isso contribui, né, para uma formação de caráter, né? Então, isso revolta, né? A gente fica revoltado.
né? O pessoal aqui, Edu, tá meio que, vou te chamar de Edu, a gente está aqui vendo que realmente as pessoas estão dizendo que se tornam né, mais, as pessoas se tornam mais a partir dessas circunstâncias. Fala aí, Ellen. Ou Rayane. Não, Ellen vai falar? Pode falar. Não sei. Não, só vou reforçar o que ele disse, porque era exatamente isso. Eu já morei em favela, não moro mais. Mas, assim, mesmo quando eu morava, eu não sabia o que era passar fome. Então, assim, eu não respondo por mim o que eu faria se eu visse minha mãe passando fome. Então, não tem como, no meu conforto, eu ajudar uma pessoa que mora numa comunidade, passa fome, não tem serviço do Estado, não tem educação, não tem nada, e ver o Estado subindo e matando todo mundo. Entendeu? Então, assim, não estou falando que justifica, mas isso colabora muito. Você está passando fome, vem um cara do tráfico, fica te abuso, te chamando para trabalhar com ele, e você acaba indo, porque você quer também o sapato da hora, você quer a roupa da hora, você quer idosa, você quer comida em casa. Então, assim, a Jamile falou, eu acho que se torna, eu não concordo com isso, porque eu não posso julgar o cara que está passando por isso, porque eu não passo por isso. Igual o aborto, eu não sei que as pessoas que a mulher tem para criar o filho dela, como é que eu vou chegar e falar que ela tem que ter filho, sabe? Não concordo com isso. É engraçado, pegando esse fio que a Ellen falou, que, assim, dentro do contexto de uma favela, né, às vezes as coisas se invertem. Vê o bandido como bom e a polícia como ruim, né? É legal pensar nesse sentido também. Sim. Inclusive... Fala nesse, eu vou aproveitar essa carona que você acabou de falar aí agora. É o seguinte, bom, eu moro aqui na comunidade do Borel, aqui, entendeu? Aqui na Tijuca. E, assim, eu sempre tive carteira assinada como adolescente e tal. Mas na época de grandes operações, quando a gente era abordado por, abre aspas, maus agentes, maus policiais, fecha aspas, pô, cara, por você às vezes ser escuro, tal, já te tratava, ei, você conhece fulano, conhece ciclano, esse tipo de pergunta que não convém. E você faz algo que eles querem que você faça ali na hora, na abordagem, você leva tapas e essas coisas. Então, a pessoa vem crescendo, se revoltando, entendeu? Crescendo, se revoltando com esse tipo de coisa, inocentes morrendo, crianças morrendo. E muitas das vezes, cara, eu vou falar, não é as balas perdidas, muitas das vezes, não é porque eu moro aqui, não. Às vezes acontece nos dois polos, no mais e no menos, igual a professora falou. Mas a maioria das vezes é por parte deles que eles chegam atirando, irmão. Eles chegam atirando. Uma certa feita aqui em casa, eu moro aqui perto da subida mesmo da comunidade. E, infelizmente, é próximo aqui da onde, enfim, né, vocês já devem estar sabendo, é próximo. Pô, cara, era 5 horas da manhã, não tinha ninguém. Eu acordei no som de tiro, pô, que parecia que era dentro de casa. E aí, minha esposa, né, minha esposa foi lá na janela, não faz isso não bota o rosto na janela não. Tal, né? Aí eu olhei na janela com muita cautela. A minha casa toda tá escura por dentro, tem cortina, então quem tá fora não vê. Cara, não tinha ninguém aonde os policiais estavam dando tiro. Ninguém. E se tem um trabalhador que, vamos supor, um motorista de ônibus, desce 5 horas da manhã para ir para a garagem para pegar o primeiro ônibus de 5h30, para poder pegar os passageiros que vão pegar no trabalho 6h30, 7 horas. O cara tem que descer 5 da manhã escuro para ir para a garagem, para pegar o ônibus, vir para o ponto final para depois pegar os passageiros. Então é esse horário que esses trabalhadores, motorista de ônibus, quem trabalha em aeroporto, quem trabalha taxista pega no primeiro horário, eles têm que sair 5 horas da manhã de casa, e dependendo da distância também do trabalho. O cara mora aqui na Tijuca, vai trabalhar em Niterói. Pô, tu pega 6, 7 horas da manhã em Niterói, o cara tem que sair 5 horas da manhã de casa. Pô, cara, não tinha ninguém. Se é um trabalhador que tá descendo, pegava a bala nele. Ah, foi bandido. Não foi, mano, não tinha ninguém. Eu cheguei a olhar para conferir, não tinha ninguém. Então, esses tipos de... eles têm um preparamento, mas aí chega com outro preparamento, infelizmente. Tem agentes bons? Tem. Nós não podemos negar, não podemos generalizar. Mas a maioria, eu moro aqui, eu vejo. Eu não estou generalizando todos, mas a maioria mesmo chega aqui aí, nem quer saber, não. É a realidade, né, Eduardo? Se tiver que entrar na porta, eles não mostram mandado de prisão, não, irmão. Mete o pé, vamos entrando e acabou. Oi, Vivian.
ele não vai fazer a mesma coisa aí na Conde de Bonfim, na Barra da Tijuca. Não vai. A realidade é outra. Então, essa vivência, esse crescimento no cotidiano da vida faz com que uma pessoa tenha o caráter forjado. E não só isso, muitos outros fatos aí que a pessoa, se ela não tiver um forte equilíbrio, né, de mente, mental, a pessoa vai para o outro lado, infelizmente. Antes da Vivian falar, eu vou falar o seguinte. Um autor que já fez isso, essas críticas sociais, gente, é Machado de Assis. Ele sempre retratava nos textos dele essa ideia da hipocrisia social, né? Essa maquiagem que a gente tem. Mas, claro, cada um tem sua opinião, né? Uns dentro da bolha, outros saem da bolha e vão ver como é que é a vida realmente. Fala aí, Vivian. Bom, pegando um pouco o fio da meada, boa noite, gente. A minha opinião um pouco entra também a questão psicológica, que eu acho que, pegando um pouco esse fio da meada, essa questão da desigualdade, quando tem uma situação onde uma pessoa, como mesmo ele falou, a Ellen também citou aqui, uma pessoa que começa a ver dentro da casa dele, dentro daquela realidade, né? Dificuldades e tudo mais, e aquela outra pessoa, privilégio, não reconhece esse privilégio, aquilo começa a causar uma revolta, e às vezes aquela forma de expor, talvez através da violência, através de transtornos psicológicos, que a gente sabe que ocorre muito, pessoas acabam se tornando agressivas, e eu acho que dentro desse tema, principalmente com a palavra opressão, é muito interessante no meio que a gente está vivendo hoje, sabe? Que eu acho que é assim que a gente vem se sentindo muito, a parte das pessoas, tá? Se sentindo oprimidas, e dá vontade de fazer tipo V de vingança, sabe? Todo mundo ir direto para lá, jogar fogo em tudo, mas eu acho que isso influencia, o meio influencia muito, né? Mas eu me questiono muito, porque, por exemplo, tem uma questão psicológica, que é a questão da psicologia, que na teoria as pessoas nascem com isso, né? Não é bem influenciado. Aí eu fico me questionando, essas pessoas não têm, assim, de certa forma, influência, elas nascem dessa forma. Será que, então, essa violência realmente é tão influenciável assim? Será que tem essa coisa da índole, realmente? Então, só para pegar o fio aí, né, já que voltamos um pouquinho para o assunto, eu estava falando que ia pesquisar os filósofos, né, e aí eu sabia que tinha dois, tem o Rousseau e o Thomas Hobbes, né, o Rousseau, assim como muitos defenderam aqui no chat, ele diz que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Não sei se vocês já viram essa frase em algum lugar, mas em contrapartida, o Thomas Hobbes, que é um outro filósofo, ele diz que todo ser nasce mal, só que ele não sabe viver em sociedade de regras. Por isso que a gente tem regras para poder tornar-se sociável, né? Para a gente conseguir viver em sociedade. Acho que essas duas ideias são legais, vocês pegarem, anotarem, porque vai que vocês precisam usar para alguma redação, né? Quem é Thomas Hobbes e Rousseau. Isso, e o Rousseau. Eu posso até deixar aqui no chat, e aquelas coisas que a gente sempre fala, né? Se vocês puderem acompanhar as tutorias com lápis, uma caneta, para poder anotar algumas coisinhas que a gente fala, é sempre bom. Mas eu vou deixar aqui anotado no chat para vocês. Se eu pudesse pedir vocês para... Rapidinho, se eu pudesse pedir vocês para deixar essas duas frases desses autores aí também no grupo, o WhatsApp é bom, porque nem sempre eu posso entrar assim no chat, aí na página aí devido ao trabalho, muita correria. Então, tá ótimo. Agora que é uma hora, tempinho vago antes de eu também ir para a igreja para poder assistir a aula. Estou pegando a aula aqui, tá bom? Eduardo, todos esses apontamentos que você fez, né, que a Vívia falou, acho que alguém mais quer falar também, isso tudo serve para a gente usar na redação, tá? Para comprovar o nosso argumento, a nossa opinião. Então, se você tem uma opinião acerca desse assunto que a gente está debatendo, né, vocês todos, tentem sempre pensar e correlacionar isso com a realidade que vocês vivem, tá? Pode ser filme, letra de música, pode ser dados da realidade. Então, vocês tentem trazer isso para o texto, tá? Eu acho que o Juan quer falar, depois disso, gente, a gente vai apresentar aqui um material para vocês, tá? Sobre repertório. Fala aí, Juan. Boa noite. Boa noite.
Não, é porque nessa redação eu acho que eu usaria a questão do papel do governo nessa formação social. Porque o cidadão, ele, na verdade, ele se forma, né? O cidadão, o caráter da pessoa, ele é formado. E ele se forma por meio dos impactos que ele recebe, né? Dos socializadores, o meio que ele vive, até mesmo a mídia que a gente consome também é uma forma que molda nosso caráter. Então, eu acho que precisa ter essa a gente tem que participar da produção de conteúdo para a formação desse caráter, entende? Eu acho que Eduardo, só um minuto, Juan. Fecha seu áudio aí, por favor, para não dar eco, que está dando eco aqui na fala do Juan. Você consegue fechar, Eduardo, o áudio? Obrigada, Diana, pelas informações. Agora, 6 horas... Ele não está nem prestando atenção. Eduardo? Pois não. Eduardo? Pois não, Tenta silenciar o seu microfone para não dar eco aqui, por favor. Tá, deixa eu só tirar uma dúvida rapidinho, eu vou silenciar assim. A senhora falou aí que a UERJ trabalha com os dois polos, o Isso. positivo e o negativo, e o Enem é só o negativo? Vou falar disso já já. Deixa só o Juan completar aqui o pensamento dele, para a gente não atropelar a fala dele, Bom. tá? É que eu vou fechar o microfone. Tá, aí você anota. Fala aí, Juan, por favor, desculpa. Não, é porque uma vez, eu vou tentar reformular melhor agora. Uma vez eu estava fazendo um trabalho de sociologia e aí eu estava aprendendo que o cidadão, né, o caráter, ele se forma com base nas influências que você sofre, tanto da família, quanto dos amigos, quanto da escola, quanto da mídia que você consome, do meio cultural e midiático que você consome. E aí eu estava lembrando, aproveitando o gancho que a Ellen e o Eduardo falaram, que eu também já morei em favela, e lá tinham vários casos de 2 irmãos que foram criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, mas que tomaram rumos diferentes. Por exemplo, um entrou para o tráfico e o outro não seguiu esse mesmo caminho. E aí eu ficava me perguntando por que acontecia isso. E aí, nessa aula, eu consegui entender que não é só o pai e a mãe, é toda uma conjuntura. São seus amigos, são as pessoas que você... É a sua escola, são as pessoas que você tem contato, é a sua mídia. Às vezes, é um momento específico da sua vida, como, por exemplo, esse garoto, por exemplo, que virou traficante, talvez ele tenha uma vez visto na sala dele um amiguinho usando um tênis maneiro, e aí ele quis esse mesmo tênis, e aí foi o único meio que ele conseguiu achar o mais rápido, né? Então, às vezes, são pequenos impactos que a gente sofre na vida, pequenas violências, na verdade, né? Porque esse garoto não poder ter um tênis é uma consequência da mãe, do pai dele não terem um emprego com uma remuneração bacana, são consequências da desigualdade social. Uhum. E aí, pequenas coisas. E como o governo, ele faz parte dessa construção. Ele não pode se eximir, eu acho que essa palavra está certa. Ele não pode se eximir dessa responsabilidade, entendeu? Então, e a gente também é responsável pela construção de todos os cidadãos. A gente, por exemplo, é responsável por cobrar as produtoras e elas usam conteúdo audiovisual de qualidade para que as crianças possam absorver informações bacanas. Porque o audiovisual também contribui para a formação do caráter. Então, eu acho que essa questão da responsabilidade. Uma coisa que a gente tem que pensar, Juan, né, a questão do governo. Quando a gente fala de negligência governamental, é claro que o governo tem a sua parte na história, né? Ele está ali porque ele representa a gente vota, eles estão lá para representar a gente, os nossos interesses e tal. Só que isso acaba ficando meio de lado quando os interesses deles são colocados em questão, né? Aí eu volto àquela questão do tema, tá, gente? Só para a gente resumir aqui, o tema da UERJ, anotem isso, o tema da UERJ, ele é um tema mais reflexivo. Então, o que acontece? Nesse tipo de tema reflexivo, vocês não podem, em momento algum, tá? Não devem, na verdade, culpar o governo. Por que eu estou falando isso, tá? É claro que o governo tem a sua parcela de culpa, né?
a gente sabe. Mas esse tipo de tema da UERJ, que traz um questionamento, que traz uma pergunta, uma reflexão, você fica todo zen na prova, refletindo. O que acontece? Esse tema é um tema que vai falar sobre comportamento humano. Entendeu? A UERJ trabalha com temas assim agora, né? É claro que a gente teve outros temas aí e tal, mas o tema da UERJ, o caráter dele, do tema, é ser um caráter mais nesse sentido, entendeu? Ele digamos, ele vai falar sobre a sua conduta humana, a ética, a moral, né? Então, pensem nisso, tá? Quando vocês forem ler o 1984, vai sair um tema dali do livro que vocês vão ter que pensar sobre isso. É claro, o governo tem a sua parcela, porque o livro fala sobre o governo totalitário, controlador, né, que manipula as pessoas. Tudo bem, né? Mas cuidado, porque se você fala que a culpa é do governo, cuidado só nisso, né? Focar só nisso, porque aí vira redação Enem, e não é esse o propósito. Tá bom? Você falar isso, né? Só para lembrar mesmo aos alunos que o Enem ele sempre vai te trazer uma polêmica acerca do mundo, do que acontece, e a UERJ ele vai te trazer um tema mais jogado para a questão humana, como a Erika estava falando, ética, moral. Acho que alguém está com o microfone ligado e está dando eco na minha voz. Não sei se vocês ouvem também. Eu fechei. E aí, perdi o raciocínio. E aí, então, quando vocês estiverem lendo o livro, né, o 1984, para vocês já irem questionando algumas coisas, como vocês já viram, como é o modelo da UERJ, para vocês irem questionando algumas coisas mesmo que são possíveis temas, né? E dali pode sair diversas questões. E a gente pode ir já refletindo, sabe? Eu acho que um exercício legal, assim, para quem está com tempo, disposição, é lendo e anotando, assim, uma reflexão legal que você tenha feito, fazer uma resenha, sabe? De uma parte do livro. Ah, que bonitinha a Erika mostrando. Fazer uma reflexão de uma parte do livro, porque isso vai ajudar vocês também na hora de escrever a redação lá da UERJ. Assim, eu estou falando, mas eu sei que nesse fazer redação de Enem na UERJ, sim, a Sara perguntou aqui uma coisa muito importante. Se por acaso, sem querer fazer redação tipo Enem na UERJ, vou perder pontos? Sim, gente, sim, muito cuidado. Porque, que nem a gente estava falando, o Enem, ele vai te trazer um problema para você solucionar. A UERJ, ele vai trazer uma polêmica, assim, mais humanizado, que nem a gente estava falando, uma reflexão humana mesmo, você trazer uma reflexão acerca disso. Para você pensar e colocar no papel o que você acha, sabe? O que você pensa. Lógico, de uma forma adequada, né? Não colocando eu acho que, eu penso que. A gente sabe desses detalhes, né? Mas ele quer saber a sua opinião, o seu posicionamento. Entende? Ficar usando conectivos na UERJ. Gente, tá tudo muito silencioso agora, eu tô até estranhando. Ah, é? Sim, todos esses pontos são relevantes, né? Eu acho que... Eu estava até olhando um vídeo que o professor Rômulo Bolívar, ele fala sobre Enem, né? Ele tem um canal no YouTube do Pro-Enem. Então, são cursos que ele trabalhou comigo, inclusive, mas ele fala exatamente isso, né? A grade do Enem é diferente. Ele vai na ideia do certo e errado. A grade da UERJ, não. Ela vai analisar a sua argumentação, se você tem opinião, se a opinião que você trouxe é sua. Porque, às vezes, você quer fazer uma resenha. Tipo, você quer colocar e o personagem X né? Ou o que se passa na história. Você faz a redação toda em relação a isso. Só que não é esse o foco, tá? O foco do Enem é você ter uma opinião que você possa ou formar ou trazer, tá? Como algumas pessoas trazem, acerca de um assunto, falar sobre aquilo
em âmbitos sociais diferentes, né? Escola, como o Juan falou, né? Que ele entendeu dessa forma agora, que o tema da UERJ é dessa forma. E é isso, tá? Eu acho que vocês podem falar do âmbito do trabalho, da educação, da escola, da moradia, do entorno, Professora, né, das ações. Fala. rapidinho, eu vou pedir com licença a senhora e a todo mundo aí, porque eu estou na hora de ir para mim ir para a igreja. Valeu. Então, está gravado aí essa dica que a senhora deu, a gente não poder botar a culpa no governo, porque eles não aceitam, né? A UERJ não, trabalha falou. linha de raciocínio, né? Isso. E também gostei também da dúvida que a senhora tirou, né? Que a UERJ também você pode ter o positivo e o negativo, né? Isso. Tem só o negativo. Então, obrigado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa aula. Desculpa eu não poder ficar até o final. Está muito boa a aula, entendeu? Deus abençoe a todos. Eu vou estar orando pela vida de todos aí, que se encontram presentes e que não se encontram também, tá bom? Obrigada. Valeu, Eduardo. Sentindo falta aí. Tá bom? Estou sentindo falta da presencial, as aulas presenciais, né? Pô, É nem muito... fala, nem fala. Pô, é muito bom. Obrigado. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe, tá, professora? Desculpa, Valeu. vou ter que Obrigada. tá bom? Tchau, tchau. Tudo bem, tchau. Olha, uma duvidazinha que surgiu aqui no chat, a gente estava até conversando pelo chat, não sei se alguns acompanharam. Deixa eu subir um pouquinho aqui para ler de novo a pergunta. Os conectivos... não, isso aqui foi eu que falei. Não é bom, a Ellen disse, não é bom ficar usando conectivos na UERJ, né? Então, você pode usar os conectivos quando ele sai de forma natural, vou dizer assim. Porque no Enem, eles são obrigatórios, né? Eles são quase que obrigatórios. Você precisa utilizá-los, é necessário. Só que ele fica uma coisa muito o caveirão, que a gente chama, sabe? Uma coisa muito esquematizada. Você já sabe que você vai usar um conectivo aqui, outro ali, outro ali, outro ali. Na UERJ, tudo precisa ser de uma forma mais natural, sabe? Se o corretor perceber que você está se aproximando de alguma forma do modelo caveirão do Enem, você pode se prejudicar. Sim. E é o que você falou, tem que ser natural, né? E o que Exatamente. é artificial, acabou. Eles vão ver que tem Dessart, olha, tanta coisa. Mas exatamente. A gente chega lá. A gente chega lá. Né? Mas vai dar tudo certo, tá, Ellen? Essa dúvida é importante, mas tem coisas que a gente também pode ver depois, ou então na correção, né? Eu vou corrigir sua redação que você me mandou, tem uma redação extra lá, vou corrigir, né, o pessoal que está mandando. Mas é bom a gente refletir sobre assuntos também, pensar, né? Eu acho que o pensar é que faz a diferença. Então, todos esses apontamentos, viu? Uma simples pergunta trouxe toda uma discussão, e é isso. Eu preciso defender minha opinião? Sim. O Enem você defende desde o início, né? Sua opinião traz ali coisas para você, citação, dados, né, alusões históricas, literárias. Na UERJ você vai fazer um pouco mais leve isso, né? A UERJ é tranquila, gente. Vocês nem se preocupem com isso, porque vocês tendo uma opinião ainda ou não, vocês tendo uma visão, né, ainda não formada, tudo bem, a UERJ aceita isso, entendeu? A UERJ vai abraçar vocês, sabe? Então, o que vocês têm ali, como vocês falaram aqui hoje, que vocês falam coisa pra caramba, muito interessante, leva isso para a redação da UERJ, cara. Sejam críticos. Vocês sabem melhor do que a gente, melhor do que eu vivo na Zona Sul, mas eu moro num lugar onde não é considerado, né, o bairro chique. Mas eu moro num lugar que eu fico rodeada da Zona Sul, pô. Aqui é uma bolha social danada, entendeu? Então, vocês que moram mais em comunidade mesmo, tá dentro do negócio, vocês sabem melhor do que eu, cara. Então, assim, fala, tem que falar, tem que traz essas ideias do conceito do bem e do mal. Eu gosto das aulas do César, de filosofia. Eu sei que ele é meio... mas ele, cara, quando ele traz os assuntos, ele traz. Então, ele fala cada coisa, assim, que você fica de queixo caído. Você não espera isso dele, né? Porque ele é um cara que tá sempre zen. E a prova da UERJ é zen, gente. É super zen. O que a gente tá falando é natural. Exato. É natureza total. Total.
Tem acho que 3 pessoas aqui querendo falar, mas eu só, antes de dar a palavra para vocês, gostaria de agradecer muito, que eu estou vendo que o pessoal está participando mais, a gente consegue trocar mais, isso é bem bacana, isso é muito legal, e faz toda a diferença na tutoria, né? Que a gente consegue fazer essa troca, levantar debate, isso é muito bacana, gente. Obrigada. Acho que agora vai para a Nelly. Nelly quer falar, depois é a Mili e a Júlia. Oi, eu queria falar uma coisa. Na palestra, ele falou uma coisa que está sendo uma dificuldade minha, e pelo que eu vi aqui no chat, tem outras pessoas com essa mesma dificuldade. No início, eu conseguia fluir mais na redação da UERJ. Aí eu comecei a fazer redação do Enem. E agora eu estou com dificuldade para fazer redação da UERJ. Então, o que ele falou na palestra? Que as pessoas ficam fixando de fazer redação no Enem, que tem um modelo, e aí vão deixando, como a prova da UERJ depois, vão deixando para pensar na redação da UERJ depois. E aí ficam viciadas e ficam com dificuldade. Eu estou sentindo muito essa dificuldade, eu acho que eu estou evoluindo na redação do Enem, eu estou conseguindo fazer melhor, e estou bloqueando para fazer uma redação do UERJ. Então, assim, uma sugestão, se possível, né, quando vocês mandassem propostas de redação, é que alternasse uma UERJ, uma Enem, uma UERJ, uma Enem, pelo menos para mim, ajudaria bastante. Uhum. Obrigada. Nada, vamos fazer isso sim. Vamos tentar. Eu acho que um exercício bacana para Nélia, assim, ou para quem está mesmo com essa dificuldade, é tentar escrever artigo de opinião, né? Tipo, opinar sobre, sei lá, você viu um filme, opina sobre esse filme, escreve. É um exercício, é bom porque, assim, a UERJ, né, como a gente estava falando, ela vai se preocupar com o que você pensa. E o Enem, ela já quer que você mostre pontos, argumentos, altos, baixos. E o Enem, a gente já vê que tem esse modelo, né? Isso, tipo um resumo. Um resumo contando com a sua opinião também. É importante essa parte. E aí, isso é um exercício bacana. Eu sei que todos vocês vêm sério, não é possível. Então, assim, separa uma partezinha do caderno para escrever, assim, opinião de vocês, o que vocês conseguem fazer a ponte entre essa série e algum acontecimento da atualidade. Isso é muito legal. Eu fico debatendo com o Marcos, isso aí. Ai, que saudade de vocês. Isso é bem bacana. Eu acho que quem queria falar depois é Mili. Porque eu acho que a minha opinião, mas eu não sei se revoltou, não entendi bem o que aconteceu, mas teve uma... eu não vi a menina que falou, mas não concordou com o que eu falei, né? E assim, eu joguei mesmo no chat, mas não dei os pontos de argumentação, né, que precisa. Então, o que acontece? Eu até mandei no chat que eu tenho esses argumentos. Eu até escrevi, fiz o exercício que a menina pediu lá. Eu esqueci seu nome, desculpa, do cabelo cacheado. Eu? Você. Escrever para ver como a UERJ, né? E assim, eu precisei escrever porque eu também não queria falar besteira, principalmente por ser uma opinião que vai contra talvez muita gente, né? Então, eu vou pedir licença aqui só para mim ler o que eu escrevi, para não falar besteira, porque eu também estou nervosa, porque assim, eu dei minha opinião, mas eu também fico nervosa quando eu vou dar minha opinião. Mas vou ler aqui rapidinho. Bem, para mim, vocês estão conseguindo me ouvir? Porque eu saí, mas eu não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Tá. Para mim, não há um ambiente bom o suficiente para construir um bom caráter do cidadão, justamente pelas injustiças que todos vivemos ou que vemos, né? Então, por exemplo, se for falar do rico, o rico ele está na condição boa. Então, quando ele vai olhar para o lado, ele vai ver a condição do outro e vai falar, cara, que absurdo o que o outro está passando, né?
Acho que aí ele vai ver essas injustiças e ele vai falar, caramba, eu estou bem aqui e ele está mal. Eu acho que se eu ir no lugar dele, eu que vou ficar mal. Então é melhor continuar aqui, fazer o que meus pais fazem, fazer o que a sociedade em que eu vivo faz. Aí entra o quê? A corrupção, entra o egoísmo, né? Entra várias coisas. E as redes sociais também ajudam nisso, né? Quando tem a questão da realidade das... Não estou dizendo que eu sou contra, não, tá? Eu sigo também as blogueiras, as famosas, as modelos, mas aí vem uma gama, né, de coisas em volta. E por ser um mundo de constante déficit social e econômico, né, estamos vivendo uma crise, uma pandemia. Então, já tira por aí. O governo quer tirar o auxílio do povo, ou quer diminuir, aí todo mês, quando vai entrar o auxílio, tem um congresso para falar, vamos diminuir, ou então, vamos tirar, e é Bolsonaro, enfim, uma pancada também. Outra coisa é que a gente nunca vai garantir a construção de um caráter bom o suficiente, e isso piora principalmente durante o crescimento do homem na sociedade, porque ele vê as injustiças acontecendo o tempo todo, principalmente por sermos um país capitalista, não um país, um mundo capitalista, né? É um país ou outro que vive em outros tipos de governo, né? Mas mesmo assim, dentro desse governo, também tem injustiça, desigualdade. Então, a gente nunca vai fugir. E a criança vendo isso, ela vai aprender e vai ver, caramba, eu estou numa situação ruim, e olha lá a minha coleguinha, porque isso vem, por exemplo, não estou dizendo que bebê e criança é ruim, não, tá? Assim, é porque a realidade em que a criança vive, ela vai passar isso, e ela vai passar no sentido de, ou ela não querer viver, ou ela continuar a querer viver na condição que ela está. E o que entra aí é a consequência do que ela está vivendo. Eu posso tirar pela situação que eu tenho. Eu sou, não vou falar que eu sou pobre, mas também não sou rica. Eu estou na classe média baixa. Então, assim, eu vejo coisas que talvez outro aluno aí, que talvez seja mais rico que eu, também vai ver. Então, é muito complexo isso. Deixa eu só voltar aqui, porque... É isso aí mesmo. Então, são fatores... Oi. Você terminou? Vai desligar o telefone. Não, desliga o telefone. Não terminei. Fica aí. Então, é isso, gente. Eu acho que todos esses apontamentos são relevantes, tá? Para quem está ouvindo, também tem a sua opinião, né? Se quiser colocar, a gente pode abrir espaço para as outras tutorias, né? Porque senão não dá tempo, todo mundo quer falar, as 30 pessoas querem falar, e aí eu quero falar também, a Rayane quer falar, e a gente tem coisas para dar andamento, né? Mas são ótimas as colocações mesmo, tá? Eu adorei tudo. Júlia, tá gravando, tá? Vou fazer uma metalinguagem aqui, você vai poder assistir a nossa tutoria daqui a pouco, quando salvar, tá bom? Gente, vou compartilhar a tela. Se eu sair, congelar é porque deu ruim, mas eu volto, tá? Vamos lá, prepara aí. Segura. A gente hoje iria falar sobre a parte de repertório, né? Só que tudo isso, de certa forma, que a gente está debatendo aqui, esbarra nesse assunto do repertório sociocultural, né? Eu acho que quando vocês falam do capitalismo, quando vocês falam da realidade, né, que vocês estão vivendo, isso tudo colabora também para a gente poder enriquecer ainda mais a nossa visão sobre o mundo, tá? Então, o que seria o repertório sociocultural? Né, a gente está falando de tantas coisas aqui, história, educação, cultura, né? Então, todos esses elementos estão dentro dessa história aí que se fala de repertório sociocultural no Enem. Porque o Enem, ele quer saber se você estudou, né, outras coisas além do português, né? Se você estudou lá história, se você estudou filosofia. Então, traz isso para a redação, tá? Eu não vou ler não, mas vocês podem ler depois com calma, isso aqui. Mas, resumindo, o repertório sociocultural é o que você tem de bagagem, né, cultural
de toda a sua vida, enquanto estudante, pessoa, ser humano, que você possa trazer para a redação, tá? Aqui tem alguns exemplos de parágrafos que tenham, né? Eu não estou vendo ninguém agora, só estou vendo aqui o texto, tá? Então, se alguém quiser falar, a Rayane está aí, ela pode me interromper, não tem problema, tá? Então, esses parágrafos, eles trazem esses tipos de repertório sociocultural, que vai desde esses casos particulares a coisas relacionadas às disciplinas que a gente tanto, né, estuda aí para o vestibular, tá? Então, alguém se habilita a ler esses 2 parágrafos? Vamos ler. A princípio, a falta de profissionais qualificados dificulta o contato do portador de surdez com a base educacional necessária para a inserção social. O Estado e a sociedade moderna têm negligenciado os direitos da comunidade surda, pois a falta de intérpretes capacitados para a tradução educativa e a inexistência de vagas em escolas inclusivas perpetuam a disparidade entre surdos e ouvintes, condenando os detentores da surdez aos menores cargos da hierarquia social. Lê-se, pois, é paradoxal que, em um Estado democrático, ainda haja o ferimento de um direito previsto constitucionalmente, o direito à educação de qualidade. Continua ou alguém quer ler? Além disso, a ignorância social frente à conjuntura bilíngue do país é uma barreira para a capacitação pedagógica do surdo. Helen Keller, primeira mulher surda cega a se formar e tornar-se escritora, definia a tolerância como o maior presente de uma boa educação. O pensamento de Helen não tem se aplicado à sociedade brasileira, haja vista que não se tem utilizado a educação para que se torne comum aos cidadãos a proximidade com portadores de deficiência auditiva, como aulas de Libras, segunda língua oficial do Brasil. Dessa forma, torna-se evidente o distanciamento causado pela inexperiência dos indivíduos em lidar com a mescla que forma o corpo social a que possui. Beleza. Obrigada, Nelly. Vamos, então, refletir, gente, nesses 2 parágrafos, né? Quais foram os repertórios que a gente pode identificar, seja por palavras-chave, seja por termos que vocês já conhecem, né? Vamos lá. Quais seriam os repertórios que a gente tem aqui, né? No primeiro parágrafo, vou deixar aí para quem quiser arriscar. Qual seria o repertório aí, ou a área de conhecimento que a gente pode mencionar? Constituição, né? Isso fica marcado onde? Em qual parte? Lê-se, pois, é paradoxal que em um Estado democrático ainda haja o ferimento de um direito previsto constitucionalmente, direito à educação de qualidade. Isso. Então, quando ele fala dessa parte, né, dessa palavrinha, você já lembra logo da lei, né? Direito previsto constitucionalmente. Ok. E quando ele fala em Estado democrático, esse termo está se referindo a quê exatamente? A gente fala em Estado democrático, a gente ouve todos os dias isso. Isso está dentro de que área de conhecimento? Gente, eu não estou vendo ninguém, tá? Política. Política, né? O próprio direito, né? Então, aqui a gente tem coisas relacionadas. Gente, eu não vou aceitar mais ninguém, porque se eu sair daqui, acabou.
Então, lá embaixo, além disso, a ignorância, né, social frente à conjuntura bilíngue do país, a gente também tem aqui uma referência. E aí? A quem se faz a referência aqui? Tem uma pessoa. Já ouviram falar em Helen Keller? Muita gente cita ela nas redações, né? Para falar sobre essa ideia da tolerância, né? Quando a gente tem temas que esbarram nesse assunto da intolerância, sempre aparece ela, né? Apesar de ser pouco conhecida para algumas pessoas, né? Então, gente, né, quando ele fala desse direito, né, fala sobre a questão da intolerância, ele parafraseia a frase de uma autora aí, né, de uma personalidade conhecida. Isso tem que ser conhecido, né? Então, isso é uma forma de você também trazer repertório para o seu texto, né? Você comprova através de estratégias, porque são estratégias argumentativas, né? Mas, quando você está na redação do Enem, a gente já está falando do Enem, tá? O Enem, ele cobra isso como um critério de avaliação da grade de correção. Então, veja, a competência 2, né, eu até esqueci de falar isso, a competência 2 do Enem é que fala sobre isso, sobre repertório sociocultural. E se você relacionou isso ao tema, não basta você citar só, né, Freud, Foucault, né, colocar um Estado democrático de direito, se isso não tem nada a ver com o tema, tá? Então, a gente volta aí para a lembrança da prova da UERJ. A UERJ não vai exigir isso de vocês. A UERJ não está preocupada com isso. A UERJ está preocupada no que a Rayane falou, né? O que você tem a dizer, o que você tem, o que você acha, né? Não é o que a Helen Keller falou que você vai se basear, o que você acha. Então, é mais leve, tá? A redação do Enem... Oi? Desculpa, Érica. É que eu ia te completar, baseado também nas suas vivências, né? O que você tem a dizer? A UERJ, ela é bem mais tranquila, assim, nesse quesito, né? Então, fica atento a isso, tá? Bom, vou passar aqui, a gente tem mais minutinhos. Vamos lá, quem se arrisca? Vamos fazer a leitura desse aqui. Ninguém quer ler, tá todo mundo cansado. Posso ler? Vai lá. Eu só não estou conseguindo ler a primeira palavra ali, porque a gravação está bem em cima. Indubitável. Indubitável. É indubitável que a questão constitucional e a sua aplicação estejam entre as causas do problema. Conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga, é possível perceber que, no Brasil, a perseguição religiosa rompe essa harmonia. Haja vista que, embora esteja previsto na Constituição, o princípio da isonomia, na qual todos devem ser tratados igualmente, muitos cidadãos se utilizam da inferioridade religiosa para externar ofensas e excluir socialmente pessoas de religiões diferentes. Segundo pesquisa, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação, destacando-se o preconceito religioso como o principal impulsionador do problema. Pode continuar? De acordo com Durkheim? Pode. De acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva... O fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que a preparação do preconceito religioso se encaixa na teoria do sociólogo, uma vez que se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tendem a adotá-lo também por conta da vivência em um grupo. Assim, a continuação do pensamento da inferioridade religiosa, transmitida de geração a geração, funciona como base forte dessa forma de preconceito, perpetuando o problema no Brasil. Eita, gostei, obrigada. Gente, olha só, tem uma galera falando aqui no grupo que não está conseguindo voltar para
para o nosso encontro aqui, tá? O que acontece? Quando a gente faz esse cadastro, dos e-mails, quando vocês saem de primeira vez, quando vocês vão retornar, eu vou ter que aceitar, tá? Algumas pessoas acontece isso. Então, Nelly, depois a gente conversa. Vai ficar salvo mesmo, aí você pega a parte do finalzinho. Tá bom, Nelly? Bom, gente, o Rodrigo perguntou alguma coisa ali, já vou responder, Rodrigo. Só para a gente não perder o fio aqui, tá? O que acontece? Nesses 2 parágrafos que a Jamile leu, né, eu pensei assim, caramba, esse aqui está mais explícito, né? O repertório que foi usado, porque tem nomes conhecidos. Vocês não perceberam isso também? Né? No primeiro parágrafo, alguém quer falar? Não, eu só concordei com esses 2 parágrafos aí. Sobre intolerância religiosa. Então, aqui, ó, caminhos para combater. Você teria que mostrar, no decorrer, né, do texto, caminhos para se combater a intolerância. Mas isso não impede você falar das causas do problema, né, das consequências também, né? Então, aqui tem Aristóteles, e depois ele fala da Constituição, no D1, e fala segundo pesquisas no final aqui do parágrafo, que, claro, faltou aqui uma referência, os dados, né? Não tem. Então, ficou meio solto aqui, segundo pesquisas, tá? E, por último, no último parágrafo aqui, né, tem o Durkheim, que é bacana a gente lembrar dele também do fato social. Mas muita gente usa o conceito dele sem saber o que exatamente significa. Então, é preciso entender, né, gente? Bom, eu não vou aprofundar muita coisa, não. Aqui tem algumas relevâncias, mas eu vou deixar isso aqui para um outro momento, tá? Porque vocês podem ler. Tem uma parte aqui que fala sobre competência 5, mas isso daqui eu vou dar ênfase depois, tá? Sobre os direitos humanos, que não é mais zerada a redação. A partir de 2017, a gente teve essa mudança e a gente não zera mais a redação que fere os direitos humanos. Então, se tem pessoa que fala que bandido bom é bandido morto, não tem a redação zerada, né? Então, é isso. Pula aí, depois a gente fala sobre isso com calma. E tem outras coisas aqui, mais instruções. Tem referências que eu deixei aqui, não sei se vai aparecer aí, porque eu não sei se também vai aparecer aqui. Mas no final do PowerPoint, né, tem umas referências de livros que vocês podem ver em sebos, tá? Ver se vocês acham. E tem aqui um link do INEP, do site do INEP da Cartilha Enem 2019. Para quem tem dúvida, dá uma consulta lá, tá? Eu sou defensora da UERJ, então eu não vou nem fazer bandeira aqui para o Enem, não. Tá bom, gente? Então, cada um segue a sua visão aí, seu destino. Quem vai fazer Enem, segue Enem. Quem vai fazer UERJ, faz UERJ. Quem vai fazer os dois, faz os dois. E a gente está aí para tirar dúvida, sempre. Tá? Eu queria te perguntar também, se o que eu disse sobre a minha opinião está valendo, porque além dos exemplos que eu dei, não sei se valeria como argumento, porque eu não sei se foi feita uma pesquisa sobre esses exemplos que eu dei, né? Mas eu acho que nem precisa também, pelo que a gente vê, já é uma realidade, ou seria um senso comum? Você está falando do quê? Eu perdi aqui. Da questão do homem nascer mal. Ele vê essa injustiça. Seria um senso comum? Sim, você pode usar argumento senso comum, desde que seja mesmo senso comum. Não tem problema. Então, tá? Porque eu falei, uma coisa óbvia, porque é o que a gente vê, né? Isso que eu falei daqui. E você vai encontrar redações 1000 que não tem em algum parágrafo, às vezes, se você sente falta de alguma estratégia argumentativa, alguma coisa. Mas ali tem uma estratégia, que é essa ideia da causa-consequência, ou até mesmo a ideia da... Como é que posso dizer? Disso, né? Do senso comum. Às vezes o argumento do senso comum, ele salva. Mas tem que sair um pouquinho da caixinha, né? Não, então, aí eu soube de um estudo feito de psicólogos, né, a partir de bebês e crianças, de que foi visto um comportamento diferente do idoso, entendeu? Sim, então, mas nesse caso, desculpa, eu teria que falar o nome desse psicólogo. Você não pode dizer de um psicólogo, entendeu? Tá.
Pegaria então, vou pegar. Não, tudo bem, depois você conserta. É assim mesmo. Gente, Rodrigo perguntou, boa noite, mas trazer algum acontecimento ou fato histórico, por exemplo, não vai fazer diferença na nota da redação da UERJ, de uma pessoa que não trouxe? Fato, você pode trazer, não é proibido, tá? Mas cuidado, para você não ficar trazendo, porque tem gente que faz isso, cara, tem gente que traz na redação inteira só acontecimento histórico. Não é, Rayane? E aí você vai totalmente pro Enem. Tô aqui concordando com tudo, exatamente. Aí você vai totalmente pro Enem. E isso pode prejudicar demais. É lógico que você pode trazer algum fato, algum acontecimento, mas é que nem eu falei, tudo tem que surgir de forma natural, sabe? É por isso que eu falei para vocês fazerem um exercício da opinião, porque aí você consegue se desvincular dessa coisa do caveirão, sabe? De começar, e aí já colocar um conectivo, e aí dar o seu argumento, e aí mostrar um fato, e aí para outro conectivo, outro argumento, outro fato. Então, você só precisa deixar as coisas fluírem, sabe? Você pode trazer, mas não naquele modelo que a gente já conhece muito bem do Enem, sabe? O Jamile, você falou do eu aí, né, da primeira pessoa. Cuidado. Eu falo que não é bom usar o eu. Eu acho, porque senão vira diário. Você vai falar da sua vida, entendeu? Então, uso nós. Devemos, sabemos, entendemos, percebemos. Mas aí eu botei o eu, não entendi. Não, primeira pessoa. O eu, porque tem a primeira pessoa do singular e do plural. Usa do plural. O nós. Tá? Gente, a galera tá se debandando. Tá todo mundo indo correndo para outra aula. Bom, é isso. Mais alguma coisa? Esse material já foi mandado para eles, Érica? Já, mandei lá no e-mail, mas tem que mandar de novo, porque, né, tem que atualizar a lista. E, gente, quem quiser já adiantar essa redação da UERJ, dessa reflexão da violência e opressão, deixa no caderno, que alguma hora a gente vai mandar ver, tá? Faz um rascunhozinho para não ficar à toa. E é isso. Vamos tentar amadurecer aí. Próximo encontro, deixa eu ver aqui. A gente tem um debate-tema. Talvez a partir dali a gente possa fazer um... Deixa eu ver. É isso mesmo, tem debate. Semana que vem, tá? E aí a gente pode debater esse tema. Já deixa algum esboço, tá bom? Belezinha? Esses debates são muito bons, que também ajudam vocês na redação da UERJ. Do Enem também, mas assim, eu acho que o da UERJ dá aquele gás a mais. Sim, sim. É isso. Valeu, gente. Obrigada, beijos. Tchau, tchau. Beijinhos, pessoal. Beijo.